Pensando aqui, colocando na linha de raciocínio o Matheus, a Aline, o Fagner, pra mim, vai voltar pra ser titular desse time. Mas ainda eu fico em dúvida sobre a lateral esquerda. Eu acho que é um ponto de desequilíbrio na equipe do Corinthians. Você gosta do Hugo? Assim, ontem eu critiquei muito ele, né? Só que ele jogou bem ontem. Defendeu bem, Ele deu uma melhorou, baita de uma né? assistência. Ele tava, assim, no começo do ano era horrível. Era difícil ver o Hugo jogando. Ela é detestável. Complexo. Mas agora eu sinto que ele deu uma melhorada. É excepcional? Não, ele foi contratado pra ser reserva mesmo. Só que ainda tá como titular. No meio do caminho. Você né? traria Assim, alguém pra lateral esquerdo do Corinthians? Ele vem em uma evolução. Ontem eu critiquei ele antes do jogo, eu acho que ele fez um bom jogo, Ele né? te ouviu falar, agora eu vou calar a boca do Fala Matheus, hein? Exato. Essa é pra você, Fala Matheus. Ele fez um bom jogo. Quando eu passei a criticar que ele não passa do meio campo, ele passou do meio campo, fez uma baita assistência, fez o gol. Isso aí pode dar uma motivação, um gás pra ele pros próximos jogos, porque no Goiás ele era um baita de um lateral. Eu sei que muda muito vindo de um time... Sim. Tá aí o Pedro Raul, né? Exato. De expressão mais baixa, vim pro time melhor. Mas se ele conseguir jogar o que ele jogava no Goiás, o Corinthians contratou pra isso, né? Ele resolve o problema da lateral esquerda. E o problema da lateral direita eu acho que vai seguir mesmo com o Fagner voltando. Porque o Fagner, qual é o Fagner que vai voltar? Mas assim, o Fagner sem uma perna, ele é melhor que o Mateuzinho. Se o Fagner voltar a ser o Fagner, ele é o lateral da seleção, pô. Ele é o lateral, a seleção tem um problema mas na eu lateral acho que direita. não- Se ele volta a ser o Fagner, ele é o lateral da Mas seleção. será que ele volta nesse nível? Então, onde eu vou chegar. Voltar esse nível, ele não volta. A gente não precisa do Fagner pra jogar numa seleção brasileira. Se ele jogar 20% do que ele joga, ele já é melhor que o Mateuzinho. É só isso que ele precisa. E aí, Enio Ricanello? Não, eu acho que, assim, o Mateuzinho que foi contratado no Flamengo é diferente do Mateuzinho que atua pelo Corinthians. O Mateuzinho que foi do Flamengo é um jogador muito melhor do que esse que ele tá se apresentando. Hoje, se eu fosse colocar hoje o Fagner e o Mateuzinho, eu escolheria o Fagner. Mas antes da temporada iniciar, eu escolheria o Mateuzinho com uma certa tranquilidade, porque ele é um jovem jogador. Mas eu não sei se o sistema do Corinthians até hoje, até agora, teria favorecido o futebol dele. Eu acho que o sistema é frágil e acaba colocando os jogadores não tão prontos assim numa situação muito complexa. Como eu acho que, por exemplo, o Matheus Donelli poderia render num time mais ajustado. Eu não sei o que a Aline achou da estreia do Hugo. Ela que defendia a permanência do Matheus Donelli no gol. Eu era voto vencido aqui.